TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. O programa Perfil Parlamentar de hoje traz para você a história do vereador de Fortaleza, Gelson Ferraz de Medeiros, do PRB, nascido na cidade do Rio de Janeiro em 16 de janeiro de 1953. Sou Gelson Ferraz de Medeiros, carioca, nasci lá no estado do Rio de Janeiro, certamente, em São Fidélis, no distrito de São Fidélis, e já desde que nasci, já tive separado da minha mãe. Minha mãe, com problema de doença, teve que ir para a capital, para a cidade grande, e nós ficamos lá sendo cuidados pela irmã mais velha do que eu. Bem, depois, passando esse tempo, ela enfrentando grande dificuldade na sua vida, saúde, problema difícil, então nós fomos para próximo da minha mãe, fomos então para a capital do Rio de Janeiro. Chegando lá, ela sempre hospitalizada e a gente distante. Como criança, eu sentia falta da minha mãe. Sentia falta do meu pai, porque meu pai estava sempre acompanhando também nos hospitais, de hospital a hospitais. Quando ouvíamos o ruído de uma ambulância, ainda como criança, ficávamos atentos, querendo saber se era minha mãe que estava chegando, passando por casa, que a vida era assim. Às vezes chegava em casa, passava 15, 20, até 30 dias em casa, sofrendo por falta de vagas em hospitais e tinha que ser levada novamente às pressas. E nós não tínhamos muito contato, a verdade é essa. Às vezes ela em casa, doente, sofrendo, e nós, como crianças, tentando brincar, mas sempre aquela preocupação dentro de nós, como é que está a minha mãe? O sofrimento era muito grande. Éramos 11 irmãos, mais sobrinhos que moravam com a gente, tudo dentro de grande dificuldade, muita dificuldade para estudar. Na época, não existia colégios, bons colégios próximos de nós, mas Deus sempre nos amparou. Colocou alguém que pudesse estudar pela manhã e, nas suas horas vagas, nos ensinar a ler e escrever. A dificuldade era imensa, o tempo passando, a minha mãe se distanciando cada vez mais, com seus problemas de saúde, o pai sempre estando com ela e nós sendo criados pelos irmãos mais velhos. A dificuldade era imensa e sem ter aquele amor de mãe. Com 15 anos, eu tive que começar a trabalhar para ajudar, então, a despesa dos irmãos. Sei bem que não podia ajudar muito, mas já era alguma coisa. Já estava me isolando dos irmãos para me manter trabalhando nesta empresa, sentia necessidade de estudar. Consegui, então, uma escola do município e não que ninguém me levasse a estudar, porque não tinha pai e mãe para me incentivar, mas a responsabilidade era muito grande. O meu trabalho, eu precisava, era office boy, precisava muito saber ler, escrever, trabalhar com a rede bancária. Então, fui estudar. Muita dificuldade, porque morava distante, saía às 22 horas, depois de um dia de trabalho. Estudava à noite, às 22 horas saía da escola e, para chegar em casa, chegava à meia-noite, depois tinha que andar mais 40 minutos no lugar escuro, não existia iluminação pública, era muito difícil. Chegava em casa meia-noite, daqui que me preparava, ainda jovem, com 15 anos, tinha que sair 6 horas da manhã para um novo dia de batalha, um novo dia de luta. E assim era a minha vida constante. Estudei na escola Duque de Caxias, lá em Duque de Caxias mesmo, no Rio de Janeiro, e depois fui para o ginásio Werneck, também lá em Duque de Caxias, só que não no centro, era Jardim Primavera. Ginásio Werneck era uma escola de renome, e ali nós lutamos tanto para conseguir aprender, investindo, então, no meu trabalho. Bem, trabalhamos durante 4 anos nessa empresa e, pela minha responsabilidade e a minha fidelidade ali na empresa, querendo fazer o melhor pela empresa, então, eu era convidado por outras empresas para que fosse trabalhar com eles.
Chegou a época do Exército, depois de 4 anos de trabalho, certamente, fui servir nas Forças Armadas. Saí de lá, retornei para a empresa, estava lá a minha vaga preparada já me aguardando. E dali fui transferido para uma outra empresa que lutou para me levar para lá. Bem, eu me senti muito feliz por ser convidado, não fui pedir, fui convidado porque conhecia o meu trabalho. Bem, trabalhava então nesta área e, por querer defender o direito do trabalhador, olha que ainda é jovem, mas eu queria defender o direito do trabalhador. Por isto, a empresa me despediu, porque eu não aceitava a situação em que os meus companheiros viviam. Por mim não, que era solteiro, eu não tinha dificuldade para isso. Mas pessoas casadas, pessoas de família, que tinham seus vencimentos atrasados, que os seus 13º, que tinham dificuldade, muita dificuldade, às vezes recebia no ano seguinte, e eu não aceitava aquilo ali. Lutei, então, por esta classe, por isso eu fui despedido da empresa. Mas eu saí de lá de cabeça erguida, sabendo que eu não fui mandado embora por ser incapaz do nosso trabalho, mas por estar lutando por aquilo que eu queria que fosse resolvido, e a empresa não estava nem aí para os seus funcionários. Bem, passamos um tempo desempregado, e, de repente, me surgiu uma grande oportunidade. Mudei totalmente de ramo. Foi quando eu ingressei, aproveitando a oportunidade do Senai, eu ingressei, então, na metalúrgica. Passei a ser metalúrgico. Fui trabalhar no grande estaleiro no Rio de Janeiro e ali tive a oportunidade, como jovem ainda, fazia um curso dentro da própria empresa, é o que deveria estar acontecendo isso nas grandes empresas até hoje, que foi a oportunidade que eu abracei. Ali, estudava a teoria pela manhã, almoçava e descia, então, para a nossa oficina para praticar aquilo que havíamos aprendido. Foi a minha oportunidade e eu me lancei de corpo, alma e espírito. Bem, não demorou muito tempo, fui formado como chapeador naval. Dentro desse curso, também curso de desenhos mecânicos e também uma profissão na época que rendia bastante, maçariqueiro e também soldador, que era uma função muito respeitada e, inclusive, em breve no Ceará, nós precisaremos muito dessas funções, desses profissionais e, infelizmente, nós vamos ter que importar esses trabalhadores aqui para o nosso Ceará, porque não temos pessoas preparadas até então nesta área. Mas eu aproveitei, na época aproveitei aquela oportunidade, abracei e fui ser metalúrgico. Bem, já surgiam os primeiros sinais da queda desta área de metalúrgica, de construção naval. Como hoje o presidente da República, a presidente, tenta levantar, trazer novamente a fábrica de navios aqui no nosso país e já está vindo a pleno vapor. Bem, saindo dali depois de um certo tempo, ali eu conheci a minha esposa. Ali eu me casei. Dentro ainda dessa função de metalúrgico, nós tivemos 3 filhos. Aí conheci a minha esposa, hoje casado já há 35 anos, tivemos 3 filhos, nosso mesmo, e tivemos então que mudar de função. Voltei, então, para o comércio. Depois de tanta luta, de tanta dificuldade, tive que voltar para o comércio. E no comércio era difícil a gente ingressar na empresa a qual fui trabalhar. Nesta empresa, eu estava desempregado, estava doente, viciado, sem um rumo de vida, já entrando para o desespero. Casado, com 3 filhos, todas despesas para a gente arcar e desempregado dentro de uma cidade como o Rio de Janeiro, a vida totalmente amarrada para mim, a gente não tinha como sair. Se íamos numa empresa, mostrava o nosso currículo, o currículo era excelente. Lembro que, inclusive,
um superintendente falou para mim, olha, o que é que está lhe impedindo? Está aqui a carta, você vai começar a trabalhar. E quando nós chegávamos na empresa com essa indicação, tinha alguma coisa que impedia que nós ingressássemos no trabalho. E o desespero ia aumentando. Aí fiquei doente, não tinha como sair daquela situação. Bem, ouvi, então, falar que existia uma solução para mim. Aí que fui convidado para participar de reuniões em uma igreja evangélica. Antes era católico, era espírita, e eu tive, então, que, acreditando em Deus, fui para essa igreja evangélica. Lá eu conheci o Senhor Jesus e passei a fazer aquilo que eu gostava de fazer. Dentro dessa igreja que eu frequentava, eu passei, então, a fazer o trabalho com os nossos companheiros obreiros, visitava hospitais, onde tinham pessoas necessitadas, nós queríamos visitar. Nós íamos nas favelas, nós íamos na Boca de Fumo, como é conhecida, no Rio de Janeiro, nós íamos lá para falar de Jesus que eu havia encontrado, falar para os traficantes, falar para os usuários de drogas, falar para as pessoas que não tinham mais perspectiva de vida, e ali sentávamos com eles, eles davam atenção, nós levávamos para a igreja e muitas pessoas seguiram também este caminho. Eu recebi de graça eu queria dar para estas pessoas essa felicidade, mostrar para eles o caminho que eu havia encontrado. Bem, já trabalhava então no comércio e durante todo o meu tempo de lazer, o meu lazer, a minha felicidade era poder fazer alguma coisa pelas pessoas necessitadas. E eu encontrei essa oportunidade dentro da Igreja Universal. Ali eu não parava, era presídio, eu estava dentro, ia falar de Jesus para aquele povo sofrido, ia falar para a família dos presidiários, visitávamos os doentes. Onde tinha um hospital no nosso tempo vago de trabalho, eu estava lá no hospital, levando a mensagem de Jesus. E com isso ficamos 2 anos nesse trabalho. Bem, no comércio fui convidado então para ser gerente. Dentro de 1 ano, fui gerente daquela empresa. E logo que fui convidado, já exercendo a função, mas não documentado, para documentar teria que esperar. Os documentos já estavam tudo no escritório, esperava 30 dias para receber, e quando me chamaram para receber esta função oficialmente, eu pedi então para sair desta empresa. E falaram, você vai para onde? O que você vai fazer da sua vida a partir de agora? Você arrumou outro emprego? Houve aquele questionamento, porque a empresa que eu trabalhava já me conhecia o meu trabalho, os companheiros de trabalho, outros gerentes nos conheciam e ficaram preocupados para onde eu ia. Eu simplesmente estava abandonando tudo para me lançar totalmente na obra de Deus. Fui convidado, então, para ser pastor da Igreja Universal. Bem, a primeira pergunta, salário. Qual salário? Foram que me perguntaram. E eu disse, simplesmente, não terei salário. Nós estamos trabalhando, não é profissão, é uma vocação, e esta é minha vocação. Bem, ingressamos, então, nesse trabalho, ficamos lá nesse trabalho durante 4 anos no Rio de Janeiro, e de lá fui enviado para o Ceará, para a gente poder, então, fazer esse trabalho pastoreando aqui no Ceará. Fui regional, cuidava de diversas igrejas no Cariri, especialmente a região ficava ali em Juazeiro do Norte, e tínhamos algumas igrejas também no estado de Pernambuco. Cuidava de todas essas igrejas. De lá, fui transferido aqui para o José Walter, onde também tomávamos conta de diversas igrejas e outras igrejas aqui no estado do Ceará. Até que, então, a igreja, sabendo que nós vimos fazendo esse trabalho, cuidando do povo, totalmente dado às pessoas, então surgiu outras oportunidades. Bem, a oportunidade foi essa, de ser lançado na política. Bem, quando eu fui convidado para a igreja, para que eu viesse para a política, foi um susto muito grande,
porque eu sempre votei nos candidatos, sempre me preocupei em saber sobre a postura de cada candidato da época, ia lá e fazia, exercia, então, a minha função, né, de um bom eleitor, escolhendo e elegendo os nossos candidatos. Mas era só, não queria saber de política, queria sim saber de cuidar das pessoas necessitadas. Foi um baque para mim muito grande quando, em 2000, fui convidado, então, para a gente ser um vereador, disputar uma candidatura para vereador. E o que me convenceu foi uma pessoa da direção da igreja, a qual eu pastoreava, e que me convenceu dizendo o seguinte: olha, a política vai ser a extensão do teu altar. Ou seja, se hoje você aqui no altar da igreja, você se preocupa tanto com as pessoas necessitadas, você na política, você terá uma abrangência maior, você terá uma condição maior de fazer alguma coisa pelas pessoas que estão gemendo lá fora, coisas que nós aqui no altar não podemos fazer. Bem, eu fui convencido então com esta palavra e também foi mostrado para mim uma mensagem que diz na Bíblia, lá em Deuteronômio 17:14, que Deus fala muito claro sobre a política. E eu abracei ali, foi Deus falando comigo. A partir daquele momento, eu me lancei corpo, alma e espírito. Eu não vi se perderia alguma coisa, se alcançaria alguma coisa. O que eu queria, sim, era dar continuidade ao trabalho que nós vínhamos fazendo, que era zelar pelas pessoas excluídas, por aquelas pessoas pobres, aquelas pessoas que vivem em dificuldade. Para mim foi uma grande oportunidade. Disputamos então em 2000 a primeira eleição. Bem, tiramos cerca de 10 mil votos e fui reeleito, ou melhor, fui eleito em 2000 e fui o 10º vereador mais votado aqui em Fortaleza. Para mim, isso aí foi uma vitória muito grande. Bem, ainda o Ceará não me conhecia, Fortaleza não me conhecia bem. Tinha 2 anos de vereador, surgiu uma outra oportunidade. O partido ao qual eu estava afiliado me convidou para que eu viesse me candidatar ao Senado. Bem, para mim foi um impacto muito grande, mas falei, não tem diferença de ser senador ou vereador. Sei bem que tudo acaba com dor, né? Mas eu me lancei. Falei, então vamos em frente. Bem, sem dinheiro e na época, em 2002, haviam 2 candidatos muito conhecidos no nosso Ceará, né? Não vou dizer o nome deles, mas todos sabem quem eram, pessoas que tinham se preparado para disputar uma eleição para o Senado e eu fui também disputar essa eleição, sem dinheiro, sem ser conhecido, sem propagandas. Apareci 2 vezes, salvo engano, 2 vezes na televisão, cerca de 4 segundos, e isso aí me rendeu cerca de 200 mil votos. Para quem que não era conhecido dentro de Fortaleza, para mim foi uma outra grande vitória. Bem, passou. Há quem diga que eu perdi. Eu não vejo assim que eu perdi. Foi uma disputa, sei bem que eu disputei com a minha situação financeira que eu não tinha e todos sabemos que precisa ter alguma coisa para fazer propaganda ou para viajar o Ceará todo. Isso nós não fazíamos. Peguei uma carona de um deputado federal e um deputado estadual, colocava a minha foto ali no meio e botava embaixo que eu era o candidato ao Senado com o número 222. Está certo. Vamos em frente. Passou então esses 2 anos e veio veio a reeleição para vereador. Aproveitei a oportunidade. Fomos novamente, em 2004, para 2004, segundo mandato. Aí tiramos mais de 12 mil votos. Passou então esse mandato, o povo de Fortaleza nos aceitaram. Veio então uma outra eleição para vereador. Lançamos para reeleição, vencemos novamente. E hoje estamos no 4º mandato. Bem, um 4º mandato, dentro desses mandatos, nesta Câmara de Fortaleza, fui presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Emprego e Renda, fui reconduzido a esta comissão,
fui reconhecido aqui por esta casa. Hoje nós temos membros desta comissão que estão prontos para trabalhar em prol de Fortaleza, uma coisa que nós queremos fazer, nós queremos debater. Inclusive, nos próximos dias agora, estaremos fazendo um grande evento aqui dentro da nossa Câmara de Vereadores e, enfim, é tão bom ser reconhecido pela população, termos companheiros. Eu costumo dizer que eu aprendi bastante aqui nesta casa. Aprendi bastante com o vereador Walter Cavalcante, que hoje é o nosso presidente, e também com aquele que, aos olhos de muitos companheiros, o mais simples dentro desta casa, que é o meu amigo Aonde é. Eu tenho aprendido bastante com ele, com a sua humildade. Eu tenho aprendido também com o vereador João Alfredo. E fica difícil eu falar o nome dos vereadores, que todos nossos companheiros aqui têm tido qualidade, são vereadores que têm mandatos de qualidade e eu não quero ficar distante, eu quero estar entre esses vereadores e tendo a oportunidade e querendo aproveitar as oportunidades para fazer aquilo que é de melhor para a nossa Fortaleza, para a nossa cidade tão amada. Nesta casa, como vereador, tive grandes oportunidades de mostrar aquilo que nós queríamos fazer e fizemos. Dentro de muita luta, nós sabemos que há uma dificuldade muito grande para se aprovar determinados projetos, né? A nossa vontade é muito grande, mas existem limites também de projetos de indicação e outros tantos projetos. Mas uma que me chamou bastante a atenção foi a recriação, já discutida aqui nessa televisão, algumas vezes viemos aqui para falar sobre esse assunto. O nosso sonho é que fosse recriado o Instituto de Planejamento, porque uma cidade sem um planejamento, ela não consegue ir para lugar nenhum. Nós vimos que em 8 anos não foi construído nenhuma via, ou seja, foi construída uma via que liga ali o José Walter até o bairro de São Cristóvão, ali Palmeiras, foi tudo que a prefeita conseguiu fazer. Não que a administração dela tenha sido ruim, é porque não tinha uma cabeça pensante. E a nossa intenção aqui dentro desta Câmara era criar um projeto, como foi feito um projeto indicativo, e a prefeita aceitou para a recriação do Instituto de Planejamento. Isso para mim é uma honra. Hoje, já não se lembram que partiu de nós esta ideia, este projeto, mas o importante é que hoje ele foi recriado já nessa gestão do prefeito Roberto Cláudio, e é uma cabeça pensante, uma cabeça necessária para traçar Fortaleza. Eu acredito que os técnicos estarão traçando a nossa cidade. Isso, para mim, traz um certo orgulho entre aspas, né? Um orgulho de ter podido fazer alguma coisa pela nossa cidade. Esse projeto teve essa aceitação e hoje eu fico muito feliz com isso. Bem, dentro deste mandato passado, do terceiro mandato, nós trouxemos grandes discussões aqui, porque existe uma discussão que, inclusive, está a pleno vapor agora, sobre retirada das barracas da Praia do Futuro. Bem, a nossa Praia do Futuro é um cartão postal, é uma das praias mais lindas aqui do Ceará. Só que existem as barracas que precisa de ser reconstruídas, outras tantas retiradas. Precisa ter um reordenamento da nossa Praia do Futuro. Bem, pegamos então aqui a nossa comissão, o qual hoje o presidente desta casa, na época, era membro desta comissão. Nós tivemos a oportunidade de visitar 3 estados, 3 capitais, onde o Ministério Público deu as ordens lá na Bahia, em Salvador, para que todas as barracas fossem retiradas das praias. E isto aconteceu, não teve impedimento de governador ou de prefeito, não puderam fazer nada porque a discussão estava avançada. Então, o Ministério Público mandou que tirasse e foram obrigados a retirar todas aquelas barracas. Bem, a praia ficou um deserto, ficou sem barracas e barracos, mas também ficaram desertas. Bem, fomos em um outro estado, fomos em Maceió, esta comissão, lá fomos ver também qual foi o impacto da retirada das barracas. Fomos também lá em Sergipe, vimos lá em Aracaju,
tivemos, a Aracaju foi quem retiraram as barracas, mas reaproveitaram aquele espaço, algo muito bem feito, muito bem protegido. E a nossa discussão pelas barracas de praia aqui na Praia do Futuro continua, está sendo para ser resolvida agora em breve. E a nossa preocupação dentro desta casa é que existia uma discussão entre os empresários, ou chamados barraqueiros, e também a União. E esta casa não fazia nada, até que nós trouxemos para cá essa discussão. Tivemos o privilégio de, na época, o presidente era o Salmito Filho, que aceitou a nossa ideia de trazer para cá a discussão. O Valdo Cavalcante, eu repito, fazia parte desta comissão, se prontificou a nos acompanhar também para ver e para discutir a respeito dessas praias, dessa dificuldade que nós estamos encontrando hoje e esperamos que venha a ser resolvido. Bem, graças a Deus e nossos esforços, hoje já temos os sinais do governo estadual e o governo municipal. O prefeito já se disponibiliza a lutar com a gente para poder salvar as barracas. Quando eu digo salvar, e há colegas aqui que dizem assim, mas vocês estão do lado dos barraqueiros, dos empresários. Não é isso não, é porque se tirarem aquelas barracas, logo de cara nós teremos problemas com 20 mil empregos, entre diretos e indiretos. Para onde vão essas pessoas que foram criadas ali dentro? Pessoas que sobrevivem daquelas barracas ou sobrevivem do turismo daquelas barracas de praia. A nossa preocupação é essa, não é estar ao lado dos barraqueiros ou dos empresários. Ainda que tivéssemos, mas se for para preservar o emprego desta população, nós vamos até o final, doa a quem doer. Nós estamos nesta luta, vamos fazer aqui debates quantos necessário, mas nós queremos, então, a solução, queremos que essas barracas elas sejam reordenadas. E já existe o sinal que a CAGES vai passar ali, dando condições de bons funcionamentos. Já sabemos que aquela parte, toda aquela parte estrutural, próximos das barracas, serão também modificada, os barraqueiros terão sim como continuar trabalhando. Agora, por outro lado, o que nós não podemos aceitar é termos barracas ali com mais de 14 mil metros quadrados. Isso aí é que é a minha preocupação. Como é que funciona dentro de um bem público? Então, para isso, nós teremos que discutir muito, tanto com a Prefeitura, como o Estado e também com a União. Mas